Olá, eu sou Eduardo Nassif, estou como diretor da Fundação Pedro Leopoldo desde 2023. Estamos iniciando hoje aqui o nosso podcast denominado FPLcast. A Fundação Pedro Leopoldo atua no ensino técnico com a formação Sebrae. Nós temos vários cursos de graduação, nós temos o mestrado e temos uma relevância muito forte no setor educacional. Tem uma relevância muito grande aqui no Vetor Norte. O objetivo desse podcast, né, é o seguinte: nós vamos modernizar, ampliar o nosso processo de comunicação com a sociedade. Isso quer dizer que nós vamos trazer aqui para o debate professores, alunos, ex-alunos, empresários, todas aquelas pessoas que podem contribuir com alguma luz sobre um tema relevante para a sociedade. Isso é muito bom, porque além de ampliar esse conhecimento sobre um tema, proporciona também às pessoas contribuir com a sociedade com o conhecimento que ela tem, com a expertise que ela tem. E também virão empresários, diretores, profissionais liberais, ou seja, todo tema que for de relevância para a sociedade, esse tema poderá ser debatido aqui. E para iniciarmos, né, esse nosso primeiro FPLcast, nós estamos aqui com o Dr. Aloysio Vilaça, que ele é coordenador dos cursos de graduação. O Dr. Aloysio, ele é aquela pessoa que nós podemos caracterizar, que é o seguinte: é o filho que todo pai queria ter. É o pai que todo queria, o filho que o pai queria ter, é o filho que todo pai queria ter, é o amigo que todos nós gostaríamos de ter. É aquela pessoa que está à disposição da gente 24 horas sobre qualquer assunto, demonstra uma amizade muito grande. E eu dando aqui o meu exemplo aqui, quando eu assumi a direção aqui da FPL, ele foi uma das primeiras pessoas que demonstrou interesse incondicional, está ajudando. Ele está comigo até agora, vai continuar. Então, iniciar esse FPLcast me dá uma satisfação muito grande. Temos muitas pessoas ajudando, temos sim, muita gente ajudando a reconstruir a Fundação Pedro Leopoldo, mas o Aloysio, ele tem uma posição de destaque pela história, pela seriedade, pelo humor refinado que ele tem, e pelo zelo e pela tanta coisa que ele atua para a sociedade nossa aqui de Pedro Leopoldo e no geral. Então, eu gostaria aqui, primeiro, Aloysio, agradecer a sua presença, do convite, e eu gostaria de fazer para você a primeira pergunta, para que todos possam te conhecer um pouco melhor da sua trajetória de vida, do seu lado pessoal, familiar, profissional e também aqui na Fundação. Te fazer a primeira pergunta: quem é o Dr. Aloysio? Então, Eduardo, eu tenho formação e graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho mestrado também em Direito Administrativo pela UFMG, fiz um curso de especialização em Direito Administrativo também pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho um curso de especialização em Direito Público pela Fundação Monsenhor Messias de Sete Lagoas, me graduei recentemente em Filosofia pela PUC, e eu exerci durante cerca de 25 anos o cargo de Procurador do Estado, na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, e acabei de me aposentar, recentemente me aposentei agora no final de 2021. E além da minha formação, eu tenho uma formação em coach e estou também atualmente lecionando na Escola Sebrae aqui da Fundação Pedro Leopoldo, a disciplina de Filosofia. Estar aqui é uma satisfação para mim muito grande. Eu me sinto homenageado por poder participar, estrear, né, o podcast da FPL, o FPLcast. Isso me deixa muito feliz. O Aloysio é um brasileiro, filho da Dona Maria, uma mulher branca de olhos verdes,
e do Geraldo, um homem negro, duas pessoas magníficas, pai do Aloysio, filho, um professor da Faculdade Pedro Leopoldo. Eu estou aqui desde 1995, agora no dia 5 de fevereiro completam-se 29 anos dessa grande convivência com a cidade de Pedro Leopoldo e com a nossa faculdade. E eu costumo dizer que uma parte da minha vida muito significativa eu passei aqui nas salas de aula da Faculdade Pedro Leopoldo, que me deixa muito feliz. São histórias muito boas, de convivência muito significativa. Eu sou uma pessoa entusiasta pela vida, sou uma pessoa animada, tenho como propósito servir as pessoas. Quando comecei aqui na Faculdade Pedro Leopoldo, eu ainda não tinha barriga, não tinha cabelos brancos, né? Me lembrava das coisas, não usava óculos. Agora, quase completando 60, embora com o corpo ainda de 59, eu continuo com aquela mesma juventude do primeiro dia, quando cheguei aqui, ainda não tinha 30 anos, 20 e poucos anos, e que foi recebido pela dona Zélia, a professora Zélia de Cerqueira. E desde aquela época eu tenho passado excelentes momentos da minha vida na companhia dos alunos e dos colegas aqui da Faculdade Pedro Leopoldo. Então, o Aloysio é essa pessoa, uma pessoa que é muito agradecida a Deus pela vida, uma pessoa que se considera cristão, tento ser um bom filho, um bom pai e amigo dos meus amigos. E tenho tentado ser agora amigo daquelas pessoas que não são meus amigos, que ser amigo de amigo é muito fácil, né? E estar aqui com você, estar na Faculdade Pedro Leopoldo é para mim muito bom, eu me sinto muito bem aqui. Tá ótimo. Ô, Aloysio, tem muito mais para poder falar de você, entendeu? Mas nós teremos outras oportunidades de compartilhar, né, a sua experiência, a sua seriedade com toda a sociedade, né, com os professores, alunos. E antes de entrar, Aloysio, propriamente no tema de graduação, na qual você é o coordenador geral do curso de Ciências Contábeis, Administração e Direito, eu queria que você contextualizasse qual a importância da Fundação Pedro Leopoldo, da Faculdade Pedro Leopoldo, para a nossa região e principalmente agora do Vetor Norte. Eduardo, desde que cheguei aqui na cidade, lá nos idos de 1995, eu encontrei uma instituição que me parecia que representava o futuro da cidade. Uma instituição seríssima, eu convivi aqui com possibilidades de muita seriedade, excelência acadêmica, uma preocupação pedagógica muito significativa, um cuidado imenso com as relações que aqui se estabeleciam, e eu vejo que a cidade de Pedro Leopoldo, sem essa instituição, sem a Faculdade Pedro Leopoldo, ela fica bem menor. Eu acho que diminui muitas as possibilidades da cidade, porque uma cidade com vocação para a indústria, vocação para o comércio, para os serviços, para os negócios, essa proximidade da nossa cidade, com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Confins, isso faz com que a cidade ela necessita ter um lugar onde possam se desenvolver as ideias das pessoas, desenvolver o conhecimento. E a Fundação Pedro Leopoldo, a Faculdade Pedro Leopoldo, representa essa possibilidade. Sem essa possibilidade, me parece que as condições de Pedro Leopoldo ficam muito mais reduzidas. Potencialmente, eu penso que a Fundação Pedro Leopoldo ela representa uma possibilidade do deslocamento de Pedro Leopoldo para o futuro. Eu não consigo imaginar uma cidade cujo povo apenas trabalhe, que o povo que não estuda, que não se desenvolve, que as ideias fiquem estagnadas. Então, me parece que a presença da Fundação Pedro Leopoldo neste ambiente ela é essencial. E se nós imaginarmos que os caminhos para os jovens são muitos e geralmente não são bons, eles são perigosos, nesses momentos que o país enfrenta muitas dificuldades, me parece que a existência da Fundação Pedro Leopoldo ela é essencial, é importantíssima, relevantíssima e autoriza, inclusive, a continuidade da nossa cidade. Sem a Fundação Pedro Leopoldo, eu vejo um futuro muito obscuro. Eu não consigo imaginar que os nossos jovens precisem deixar a nossa cidade para estudar em outros lugares. Então, parece que o papel da nossa fundação, um papel já histórico, né, uma tradição de 6 décadas, me parece que não há como abrir mão dele. Então, esse papel eu vejo como fundamental, muito importante. E lembrando também que o jovem, quando ele sai para estudar fora, ele acaba ficando fora, porque ele acaba estudando, trabalhando, se afeiçoando lá dentro de casa, constitui família, depois ele volta para a cidade só para poder visitar.
Isso, e a cidade acaba precisando de mão de obra, buscando, mão de obra fora, porque os da cidade não foram atendidos com a boa formação. Então, o Eduardo, se você me permite, parece uma tendência que os jovens busquem caminhos diversos daqueles onde eles nasceram. Isso parece que é algo natural. O problema é quando fazem isso por falta de opção. Então, me parece que tem que haver as duas opções. Há um público muito significativo da cidade que não tem essa possibilidade de deixar este espaço para procurar caminhos diferentes. Esses caminhos eles são um pouco limitados. Então, me parece que, apesar dessa tendência de deslocamento que é natural dos jovens, a cidade não pode abrir mão de ter também a oportunidade para aqueles que desejam permanecer aqui, até porque o movimento da cidade ele depende da ação dessas pessoas que estão aqui. Então, me parece que esse deslocamento que exige tempo, que exige que a pessoa deixe o ambiente de origem dela, que expõe a pessoa a riscos no transporte, esse próprio deslocamento, me parece que ele é completamente prejudicial se não houver a possibilidade da permanência. Então, um pai, uma mãe que tenha um filho, uma filha aqui na cidade, ele precisa da opção. Não pode ser a única opção a saída. Então, me parece que uma instituição como a Fundação Pedro Leopoldo, ela se apresenta como essencialíssima, não há outra possibilidade, né? Então, todo o movimento para que a instituição permaneça firme, né, mantendo essa tradição de excelência dela de tantos anos, me parece que é imprescindível para a cidade. Perfeito. Doutor Luiz, bom, nós estamos aí retomando os cursos, né, de graduação, de direito e contábeis. Diga para nós, o que há de novo? Eduardo, antes da novidade, eu queria falar do que se manteve. A Fundação Pedro Leopoldo e a Faculdade Pedro Leopoldo oferecem há muito tempo, né, já completamos 6 décadas, cursos com uma preocupação com a excelência do ensino, né, uma preocupação pedagógica muito significativa, uma tradição de muita seriedade, é uma instituição que sempre primou pela presença dos alunos em sala de aula, pela qualidade do que é ensinado. Há uma característica fundamental dessa instituição, que é a questão da humanidade das relações. São relações que autorizam a prática de boas maneiras. Eu estou na instituição há quase 30 anos e eu presenciei um caso nessa instituição que eu considero que poderia ter sido evitado e que não conseguimos, naquela época, um caso de uma espécie de violência, mas em 30 anos, nenhum outro caso. Então, é uma instituição em que as relações são muito pessoais, são muito próximas, muito humanas. E neste ambiente de tradição acadêmica, de excelência pedagógica e de um ambiente de convivência muito harmônica, de muita pessoalidade, muito interesse das pessoas, até voluntarismo em algumas situações, pessoas que se dedicam a própria vida à instituição, porque há uma coincidência entre a vida da instituição e a vida dessas pessoas, tanto professores como colaboradores da instituição. Neste espaço, a gente vem trazendo, neste ano de 2024, os cursos de graduação, trazendo alguns diferenciais. O primeiro diferencial é que nós observamos que a mercantilização da educação, com a oferta em grande escala de ensino à distância, as faculdades que oferecem cursos em EAD, acabou privilegiando a perda de qualidade. Então, os nossos cursos de graduação vêm trazendo como diferencial, além dessas questões que se mantiveram, a gente vem trazendo a ideia de privilegiar o ensino presencial. Então, o mercado oferece bastantes cursos à distância e, ao nosso ver, com perda de qualidade para conseguir preço. Inclusive, nós voltamos com os cursos presenciais, os cursos de administração, direito e contábeis na modalidade presencial. E, ao oferecer os cursos nessa modalidade, nós pretendemos privilegiar o ensino presencial. Então, a prática de atividades à distância será feita de maneira excepcional, com uma parte pequena de conteúdos nesse sentido, mas a gente privilegiará o ensino presencial. A outra questão importante é que a Fundação Pedro Leopoldo, sempre muito preocupada com a questão acadêmica, com a questão pedagógica, em algum momento, no meu critério, ela perdeu um pouco a noção de mercado. E, preocupada muito com a questão acadêmica, ela acabou deixando de lado questões mercadológicas. Uma delas, e talvez hoje em dia a principal, a questão do preço. Com a mercantilização da educação, o preço ficou sendo o elemento de diferencial para que as pessoas se matriculem numa instituição de ensino.
E nós, participando agora desse movimento, reduzimos os preços e um dos nossos diferenciais é um preço competitivo, um preço interessante. E o nosso raciocínio é de que um aluno de Belo Horizonte, um aluno de Pedro Leopoldo, que precise se deslocar para outra cidade, para outra praça, como Belo Horizonte, ele vai ter despesas com deslocamento, com o próprio risco desse deslocamento, com o preço do transporte, e a nossa proposta é oferecer um preço que considere esse deslocamento e que torne a nossa proposta mais competitiva do que outras oferecidas nas mesmas condições. Então, os nossos principais diferentes, somados a essa tradição acadêmica, a excelência, são o preço mais competitivo e os cursos preferencialmente presenciais. Tá. E com relação ao corpo docente? O corpo docente, Eduardo, é um dos corpos docentes mais qualificados da região. Quase totalidade dos nossos professores são portadores de título de doutorado e mestrado. Nós temos há muitos anos, inclusive, de maneira, eu diria, até muito original naquela época, a nossa instituição sempre se preocupou muito, a instituição naquela época conduzida pelas mãos da professora Zélia de Cerqueira. Dona Zélia é uma professora por natureza, né, uma professora nata, uma educadora. A nossa instituição também começou oferecendo os cursos na área de licenciatura, das licenciaturas, e com essa história, a nossa instituição, apesar de ser uma instituição modesta, de pequenas proporções lá no início, ela começou com essa preocupação muito grande de formar os próprios profissionais. Eu mesmo sou um professor que, estando na instituição, me dediquei ao mestrado na área do direito e inclusive, amparado aqui, auxiliado pela própria instituição, né, que participou da minha própria formação. Então, o corpo de professores é muito qualificado. A nossa instituição, inclusive, nesse aspecto e em outros também, é avaliada com notas excelentes, tanto pelo MEC, quanto pela OAB, quanto pelo ENAD, nas provas que fizemos. Os próprios cursos da instituição também são bem qualificados, são avaliados com notas muito boas, e isso, inclusive, um dos aspectos considerados é o corpo docente. E eu brinco, inclusive, com os alunos que essa instituição ela tem um diferencial muito significativo, que é a minha presença. É a única instituição que tem o meu nome no quadro docente, né? O que é um diferencial. Não, tá bom. Só dando mais uma informação em cima desses benefícios, que em 2023 nós fizemos uma reformulação do todo o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então hoje o aluno hoje passa a ter muito mais facilidade para acessar o ambiente daquela pequena fração, né, que possa ser dado, aquela complementariedade de informações, de textos. Então ficou muito mais moderno, muito mais acessível. Então isso é a parte de TI também, fiz um trabalho que está no background, está nos bastidores, ninguém vê, mas também foi um trabalho assim, muito, muito bem feito. Doutor Lício, Pedro Leopoldo está fazendo 100 anos, nós estamos indo para o nosso centenário, né? E dos 100 anos, 66 décadas, a Fundação teve presente, contribuindo. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão, né, e uma mensagem, né, principalmente para os pedro-leopoldenses, né, o que significa esses 100 anos e comemorar o aniversário como instituição de ensino, tá? O que você poderia nos falar sobre isso? Eduardo, eu vejo a retomada das ações da Faculdade Pedro Leopoldo, da Fundação Pedro Leopoldo, como um presente para o aniversário do município de Pedro Leopoldo. Como eu já mencionei, a cidade não pode prescindir de uma instituição de ensino com padrão de qualidade, de excelência que a Fundação Pedro Leopoldo sempre demonstrou ter. Nós temos aqui na cidade milhares de profissionais formados por essa instituição. Eu sou testemunha desse processo de formação que qualificou e encaminhou as vidas de inúmeras pessoas, tanto do município quanto das cidades do nosso entorno, da região e até de Belo Horizonte. E eu penso que esse é o melhor presente que um município que chega aos 100 anos pode receber. E eu penso que nós todos aqui de Pedro Leopoldo, nós precisamos nos interessar por essa questão. A Fundação Pedro Leopoldo, ela precisa continuar desenvolvendo o trabalho que faz com brilhantismo há 6 décadas. E uma cidade
que não tenha uma instituição desse porte, ela fica muito pobre, ainda que ela seja rica, porque a riqueza ela não se limita à questão financeira, você sabe disso muito bem. E o ambiente que existe na Fundação Pedro Leopoldo, de humanidade, os relacionamentos, a questão técnica, o ensino, a qualidade, a tradição acadêmica, fazem dessa instituição o melhor presente que uma cidade como Pedro Leopoldo poderia receber no seu centenário. E eu fico muito feliz de poder participar disso, né? Coincidentemente, a minha idade caminha para a idade da Fundação, nós somos de uma mesma época, nós dois, eu e a Fundação, e parte da minha vida passada nessa instituição me deixa muito feliz. E Pedro Leopoldo, completando 100 anos, precisa receber esse presente. Eu senti falta em alguns momentos da participação mais efetiva das pessoas, né, da população aqui da cidade, neste movimento. Essa tentativa de reerguimento da nossa instituição, de retomada das ações, ela vem acontecendo já há algum tempo, há cerca de 3, 4 anos. E em alguns momentos eu senti a falta do envolvimento mais ativo, mais efetivo dos empresários, da iniciativa privada, da sociedade civil, do poder público, né, de nós todos. E eu vejo que neste momento, com a sua presença, você parece que canaliza todos os sentimentos para um mesmo lugar, coisa que Dona Zélia fazia muito bem. E você tem feito isso também com maestria. Você é uma pessoa aqui da cidade, você é um empresário, você tem relacionamentos que te autorizam a fazer essa condução. Sem contar que, já que você falou de mim, eu queria falar de você também, o exemplo da sua mãe e do seu pai, né? Você também é uma pessoa que conviveu com a dificuldade, sabe a importância que o ensino tem para o desenvolvimento das vidas das pessoas. Então, o que eu penso é que nós de Pedro Leopoldo, nós todos não podemos abrir mão dessa possibilidade. E eu noto que com a sua presença isso tem acontecido. Então, eu tenho visto os movimentos sendo feitos para concretizar essa retomada. Isso me deixa muito feliz, participar desse processo me anima muito e eu não gostaria de um dia ter a notícia de que isso não funcionou. Então, eu vejo que isso está acontecendo, são muitas as pessoas que estão se aglutinando para um caminho diferente e cada dia mais um, isso é muito bom. E eu ouço muito quando você fala, né, daquela ajuda divina, né, na qual eu também acredito e não consigo imaginar nenhuma coisa funcionando bem, ainda que aparentemente funcione bem, sem esse apoio. E você faz isso muito bem feito. Eu, assim, fico feliz de poder participar. E tenho, então, essa possibilidade como um grande presente para o nosso município de Pedro Leopoldo. Tá, ok. Obrigado. Gente, nós queremos agradecer aqui, doutor Aloysio, pela presença, por abrir esse nosso FPLcast, né? Foi muito enriquecedor e nós teremos outros podcasts para temas relevantes. Por exemplo, aqui na Fundação nós estamos caminhando para uma vertente tecnológica para criar um polo, né, de gestão e tecnologia. É uma área que nós não entramos nela, né, não foi uma área de atuação da Fundação Pedro Leopoldo, mas ela cria uma conexão muito forte com o setor produtivo e isso é o que nós queremos fazer, ser parte da solução dos problemas da comunidade, das empresas, do serviço. E a gente está tendo apoio de muitos empresários, de muitos profissionais do setor público e nós vamos paulatinamente crescendo. Eu deixo aqui uma mensagem seguinte: nós não temos todos os recursos para fazer tudo. Mas os recursos que nós temos, nós estamos utilizando da melhor maneira possível. O que pode até faltar recurso, mas o que não falta é a boa vontade, é o carinho, a determinação, é a ajuda, é as pessoas que estão vindo. Eu falo, se não puder ajudar com nenhum recurso físico, as orações também ajudam para danar. Então, gente, muito obrigado. Encerra aqui o nosso primeiro FPLcast. Vamos nos encontrar na próxima semana com o próximo tema. Eu gostaria também, Eduardo, de lembrar que nós estamos com o vestibular aberto para os cursos presenciais de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Direito. Nosso processo seletivo ele pode ser feito presencialmente ou à distância pela internet. Os links de acesso estão disponíveis no nosso site e o candidato pode se apresentar no site, fazer uma prova
de maneira virtual ou presencial, e vai ser um prazer receber novos alunos agora no início de fevereiro para os 3 cursos. Então, eu reforço o convite, pedindo que todos prestigiem, né, a Fundação Pedro Leopoldo, as cidades aqui do Vetor Norte, é mais uma instituição de ensino, como todas as outras. Queremos ser parte relevante, queremos contribuir e pedir a todos que uma maneira de ajudar, contribuir, participando aqui das nossas atividades. E com certeza nós teremos um curso de seu interesse. E sejam muito bem-vindos.